e por todos os séculos dos séculos. Amém. Nossa Senhora Auxiliadora, rogai por nós. São José, rogai por nós. São Sebastião, rogai por nós. São João Bosco, rogai por nós. Santos Luís e Zélia Martã, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, boa tarde a todos. É uma grande alegria e uma honra estar aqui com vocês. Enquanto eu preparava essa aula, eu percebi que nós somos de cidades irmãs, né? Cidades que têm o mesmo padroeiro. Infelizmente, na minha cidade, o nome do padroeiro foi retirado, não oficialmente da cidade, mas pelo menos no uso popular, né? Que é São Sebastião do Rio de Janeiro, né? E infelizmente nós a chamamos hoje simplesmente como Rio de Janeiro, mas precisamos, como católicos, resgatar, né? Honrarmos nosso padroeiro São Sebastião, e aqui estou em São Sebastião do Paraíso, e fiquei muito feliz quando me dei conta de que somos de cidades irmãs, com o mesmo padroeiro, com o mesmo patrono, e também centros católicos irmãos, né? O Centro Dom Bosco e o Centro Santa Zélia e São Luís Martã. Fazer um agradecimento especial a todos aqueles que fazem parte, né? Ao Lucas, que é o presidente, a Patrícia, a Thaís, a Érica e a todos aqueles que aqui estão, que frequentam. A Thaís especialmente é uma amiga que eu tenho, porque eu também faço parte do pré-universitário São José de Cupertino, juntamente com ela. Ela é minha chefe lá, né? É a diretora geral, né? Eu sou um diretor adjunto, e a gente até se questionava se conseguiríamos nos encontrar pessoalmente algum dia, né? E graças a Deus esse dia chegou, e é muita alegria. E fazer um agradecimento especial também aos pais do Lucas, né? O Antônio Carlos e a Érica, pelo acolhimento que deram, espetacular. Acho que eu nunca fui tão bem tratado na minha vida, e por todos aqui da cidade, né? Não somente por eles, foi um acolhimento muito, muito marcante. E eu sou meio mineiro, né? A minha mãe é de Barbacena, então eu sou da Zona da Mata, viciado em pão de queijo, né? Eu até brincava com eles que eu acho que na quaresma do ano que vem eu vou fazer abstinência de pão de queijo, porque, de fato, hoje quando eu saí do quarto, a primeira coisa que eu notei foi o cheiro de pão de queijo no ar. Então, de fato, pode ter uma desordem aí, então eu preciso ficar atento a isso. Mas o fato é que é uma alegria estar aqui para falar dessa encíclica tão fundamental para nós, que é a Rerum Novarum do Papa Leão XIII. Foi um Papa que reinou na Igreja, né, no final do século XIX, na segunda metade do século XIX, e ele escreveu essa encíclica no dia 15 de maio de 1891. E, de fato, é um documento tão marcante que papas que sucederam o Papa Leão XIII no trono de São Pedro escreveram documentos para comemorar o aniversário desta encíclica. Por exemplo, o Papa Pio XI escreve a 40º ano, 40 anos depois da encíclica Rerum Novarum. O Papa Paulo VI, por exemplo, escreve um documento para comemorar 80 anos da Rerum Novarum, e o Papa João Paulo II, né, São João Paulo II, ele escreve a 100º anos para comemorar 100 anos da Rerum Novarum. Então, de fato, é um documento muito marcante na história da Igreja e na própria história do mundo, né? É evidente, né? Tudo aquilo que é marcante na história da Igreja também acaba por afetar o mundo inteiro. E a encíclica Rerum Novarum, de alguma maneira, nós poderíamos dizer que ela inaugura a doutrina social da Igreja, mas, na realidade, a doutrina social da Igreja ela começa com o nosso Senhor Jesus Cristo, né? No próprio Evangelho, nós percebemos uma série de ensinamentos sociais da parte de nosso Senhor Jesus Cristo e, posteriormente, da parte dos seus apóstolos. No livro dos Atos dos Apóstolos, nas epístolas, nas cartas dos apóstolos,
há ali notoriamente uma série de ensinamentos de ordem social. E esses ensinamentos continuaram ao longo de toda a história da igreja, da parte dos santos doutores, dos padres da igreja, dos doutores da Idade Média, Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino e inúmeros outros doutores. Todos eles proferiram ensinamentos de ordem social, da mesma maneira todos os papas que reinaram. Mas o Papa Leão XIII, de alguma maneira, nesse documento, ele começa a sistematizar de uma maneira mais clara essa doutrina social da igreja, e isso acabou continuado com os papas que o sucederam, de modo que hoje há sim um corpo doutrinal mais fácil de identificar, mais coeso a respeito do que nós poderíamos chamar de doutrina social da igreja, que é muito deturpada em alguns meios. Isso é muito importante dizer. Não se assustem se vocês se depararem em algum ambiente que supostamente iria falar sobre a doutrina social da igreja, e lá vocês se depararão com socialismo travestido de catolicismo. Isso pode acontecer. Tudo aquilo que diz respeito ao social hoje é muito deturpado. Tanto que quando a gente ouve essa palavra social, a gente já tem até uma certa urticária, a gente toma um baque, porque a palavra social hoje ela é muito mal utilizada em determinados ambientes. E é uma palavra maravilhosa, porque o homem é um ser social por natureza. A pessoa humana ela é chamada a viver em sociedade. Então nós somos naturalmente sociais e sociáveis. E Deus deseja agir também na sociedade. Deus deseja reinar na sociedade. Por isso é tão gratificante estar aqui na Câmara Municipal de São Sebastião do Paraíso e me deparar com um crucifixo na parede. Mas o crucifixo ali não pode ser apenas um símbolo. Ele de fato precisa estar ali e ele precisa reinar concretamente no coração de todos os vereadores que trabalham aqui e de todos os servidores submetidos a esses vereadores e no coração do prefeito dessa cidade e de cada cidadão. E isso é o reinado social de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando nós falamos de uma doutrina social da igreja, é evidente que ela deve estar diretamente relacionada com o reinado social de nosso Senhor Jesus Cristo. Cristo que deve reinar não apenas nos nossos corações, não apenas nas nossas famílias, não apenas nas nossas empresas. Ele deve reinar em toda e qualquer instituição. À luz do Evangelho, a doutrina da Santa Igreja precisa reinar na sociedade, de maneira que a sociedade se ordene a partir da luz do Evangelho. Se ordene a partir da lei natural, se ordene a partir da doutrina da Santa Igreja Católica. Isso não é uma utopia. É evidente que essa vida terrena ela sempre terá problemas. Tanto que na Salve Rainha nós chamamos essa vida de Vale de Lágrimas. Isso é uma verdade. Sempre haverá problemas, sempre haverá cruz, sofrimento. Mas é possível sim que nosso Senhor Jesus Cristo e a sua igreja reinem, não somente nas pessoas individualmente consideradas, mas também na sociedade. E como o Álvaro falava muito bem na primeira palestra, isso já aconteceu. E nós precisamos lutar para resgatar isso, para recristianizar, recatolicizar a sociedade. Se isso não acontecer concretamente, pelo menos nós morreremos lutando. E como São Paulo falou na segunda carta a Timóteo, nós poderemos dizer: combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. É fundamental que nós entendamos isso, e esse é o ponto central da encíclica Rerum Novarum. Daqui a pouco eu falarei dela mais detidamente, mas o ponto central dela é esse: não há salvação para a sociedade fora da Igreja Católica. Não há salvação para a sociedade fora da fé católica. Da mesma maneira que para uma pessoa individualmente considerada só há salvação na Igreja Católica, e ela deve lutar continuamente para atingir a perfeição cristã, que é a santidade,
isso é a santidade que nós lutamos continuamente. Se nós não alcançarmos a santidade nesta vida, mas nós devemos lutar por ela, certamente alcançaremos se formos salvos na próxima. Quem não for santo aqui nesta vida, será santo no purgatório e entrará santo no céu. Então, se para uma pessoa individualmente considerada só há salvação na Igreja Católica e na fé católica, para uma sociedade, para esse conjunto de pessoas que se reúnem para buscar o bem comum, e o bem comum é o bem com B maiúsculo, por excelência, é o céu, e os bens menores que estão atrelados a esse bem maior que é a vida eterna com Deus no céu, é evidente que também para a sociedade não há salvação fora da fé católica, não há salvação fora da Igreja Católica. E o que nós chamamos de santidade para uma pessoa individualmente considerada, para uma sociedade nós chamamos de reinado social de nosso Senhor Jesus Cristo. Se a santidade é o reinado de Cristo no coração, na alma de uma pessoa, numa sociedade, o reinado de Cristo é o seu reinado social. E algumas pessoas caem num relativismo de dizer, não, mas a gente não tem que falar de reinado social de nosso Senhor, porque essa realidade está muito distante. Nós estamos muito distantes disso, e é evidente que estamos muito distantes. Quando eu olho para o Supremo Tribunal Federal, que ninguém passe mal de eu lembrar desses demônios aqui durante essa palestra, mas quando eu penso no Supremo Tribunal Federal, quando eu vejo as novelas, eu espero que vocês não vejam novelas, mas quando eu tomo conhecimento do que tem passado nas novelas, quando chegam a mim as notícias mais escabrosas, a violência, de fato eu percebo, estamos muito longe do reinado social. Mas eu preciso pensar também que, não sei vocês, mas eu ainda estou longe, infelizmente, da santidade. E não é por isso que eu deixarei de falar dela, não é por isso que eu deixarei de crer nela, não é por isso que eu deixarei de lutar por ela a cada minuto da minha vida. Então é evidente, mesmo muito distante disso, nós devemos crer no reinado social de nosso Senhor Jesus Cristo, porque isso é matéria de fé. Duvidar disso é heresia. A Igreja já definiu infalivelmente que Cristo deve reinar na sociedade. Então, como fiel católico, eu devo crer, e não somente crer, lutar pelo reinado social. E como eu faço isso? É lutar para que Cristo reine em todos os âmbitos da minha vida, a começar, claro, pelo meu coração, pela minha alma, com a minha vida espiritual, com a minha vida intelectual, como falava o Álvaro, a minha oração, o meu estudo, o meu trabalho, o meu apostolado. Eu vou lutar para que Cristo reine no meu coração. E nós que somos também, todos nós fazemos parte de uma família, eu vou lutar para que Cristo reine na minha família. E para aqueles aqui que fazem parte, por exemplo, de empresas, eu vou lutar para que Cristo reine na minha empresa. Na minha empresa haverá também um crucifixo na parede, mas não apenas na parede. A minha empresa será dirigida a partir dos princípios de nosso Senhor Jesus Cristo, da doutrina da Santa Igreja. Se eu fizer parte de uma associação, o mesmo. Se eu for um servidor público, se eu for um governante, e assim Cristo reinará na sociedade, ou pelo menos numa pequena parcela dela. O importante é lutar, o importante é dar a vida para isso, e ter essa consciência. Não há salvação para a sociedade fora da Igreja Católica. É tão absurdo nós vemos que os políticos em campanha e as mais diversas pessoas falam da solução para os problemas sociais, e ninguém fala do óbvio, que a solução para os problemas sociais está na conversão das pessoas. Está nas pessoas. As pessoas devem reconhecer os seus pecados, se arrepender, mudar de vida. A gente tem que investir em educação, com certeza, mas uma educação que leve as pessoas a se converterem, uma educação que leve as pessoas à fé católica, que leve as pessoas a crerem que essa vida não é o fim último, que nós vivemos para o céu, que nós devemos lutar pelo céu, pela vida eterna com Deus. E claro, naturalmente, quando a gente crê no céu e luta por ele, a vida terrena se torna muito melhor. É uma consequência lógica, direta e clara. Mas o que acabou por originar a Rerum Novarum, né? Eu não sei se eu falei, mas falo de novo. Rerum Novarum significa coisas novas, né, em latim.
E qual é o contexto histórico que levou o Papa Leão XIII a escrever a Rerum Novarum? Como o Álvaro e a própria Shirley falaram, houve, a partir do século XVI, uma série de revoluções que assolaram o mundo. A primeira delas foi a Revolução Protestante, que tem uma ótica mais religiosa. Então, a Revolução Protestante, sob uma ótica mais religiosa, mas é evidente que isso tem consequências práticas em todos os âmbitos da vida social, mas a Revolução Protestante ela tem um caráter mais religioso. Uma série de indivíduos que caíram na soberba de negar a fé na igreja, que não criam mais na igreja, que queriam crer em nosso Senhor Jesus Cristo, mas sem crer na sua igreja, o que é impossível, porque se eu creio na cabeça, eu preciso crer no corpo. Se eu creio em Cristo cabeça, eu preciso crer no corpo de Cristo, como dizia Santo Agostinho, crer no Cristo total. E depois da Revolução Protestante houve outras duas revoluções, uma delas mais política e a outra mais econômica. A política, o Álvaro a mencionou na sua palestra, é a Revolução Francesa, que é uma revolução muito complexa, que tem raízes maçônicas, liberais e que, claro que teve reflexos no âmbito religioso em uma série de âmbitos, mas é uma revolução mais política, que quis tirar nosso Senhor Jesus Cristo do reino da sociedade. Se a Revolução Protestante queria ou pretendeu tirar a Santa Igreja, pretendeu fundar um cristianismo sem a Igreja Católica, o que é impossível, como nós vimos, a Revolução Francesa queria negar ou acabar com o reinado social de nosso Senhor Jesus Cristo. E é ali que surge essa maldição chamada Estado laico, esse laicismo. E hoje o Estado laico, quando a gente começa a falar de fé católica, a primeira coisa que os inimigos da fé jogam na nossa cara é o Estado laico. Ah não, mas o Estado é laico. O Estado laico surge justamente a partir da Revolução Francesa, que queria negar, ou pretendeu negar, acabar com o reinado social de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas contemporânea à Revolução Francesa, é claro que a data não vai coincidir exatamente, mas houve uma revolução que quis tirar nosso Senhor Jesus Cristo da economia, da vida econômica, subverter a economia com a expulsão de Nosso Senhor e da Santa Igreja dela, que é a Revolução Industrial. Então, a Revolução Industrial produziu um liberalismo econômico. Então, esse liberalismo econômico, como todo liberalismo é condenado pela Igreja, esse liberalismo econômico acaba por produzir aquilo que nós chamamos de capitalismo selvagem. Um capitalismo sem rédeas, um capitalismo sem freios, em que não se olha mais sob uma ótica econômica para a pessoa, para o ser humano, mas simplesmente para o lucro. E o ser humano passa a ser simplesmente um instrumento para que o lucro seja alcançado. O ser humano é um mero instrumento e o liberalismo econômico é um erro, evidentemente, que produziu, sem dúvida nenhuma, essa é outra palavra que nos assusta, mas eu tenho que falar, o liberalismo econômico produziu uma série de injustiças sociais. Quando a gente ouve falar de injustiça social hoje, a gente também cai para trás, mas é uma palavra que também não tem nenhum problema nela mesma. O problema é a forma que ela é utilizada. Então, o que aconteceu ali quando o Papa Leão XIII reinava? Diante das injustiças sociais produzidas pelo liberalismo econômico, que acabaram por transformar a vida dos trabalhadores num verdadeiro inferno, quando na Idade Média havia uma estrutura muito mais justa, a partir de instituições, por exemplo, como as corporações de ofício, que são preâmbulos dos sindicatos, que, claro, são realidades que estão numa crise enorme. Não sei se aqui em São Sebastião do Paraíso eles estão, mas no Rio de Janeiro certamente. Mas o fato é que essas corporações de ofício permitiam, ao lado de uma série de outras realidades sociais, que a vida, a relação dos patrões e dos operários fosse muito mais justa, muito mais cristã, muito mais adequada. E o que aconteceu no século XIX? Propuseram uma solução
para as injustiças consequentes do liberalismo econômico. Qual foi a solução? O socialismo. Que solução, é claro, não é nada de solução. Solução, entre aspas, uma doutrina tão demoníaca quanto o liberalismo econômico, tão maléfica quanto o liberalismo econômico, e o socialismo acabava por piorar ainda mais a vida dos operários que ele pretendia proteger, pretendia resguardar. E o Papa Leão XIII se vê ali como pontífice diante desses dois erros: o liberalismo econômico e as suas consequências danosas, as suas consequências sociais péssimas, a solução socialista, e ele vê que o socialismo começava a crescer, começava a conquistar corações, especialmente no âmbito dos operários, dos trabalhadores, e ele, como Papa, precisou escrever uma encíclica para defender a verdade, para dizer que tanto o liberalismo econômico quanto o socialismo estavam errados e que a solução para todos os problemas sociais e, evidentemente, inclusive a questão operária, estava e está na Santa Igreja Católica e na sua doutrina, de modo que não há verdadeira solução para nenhum dos problemas sociais fora da doutrina da Santa Igreja Católica, da fé católica e da Igreja em si mesma. Então eu até destaquei aqui a parte 1 da encíclica. Isso aqui foi apenas a introdução dela. A parte 1 da encíclica justamente fala do socialismo, e o Papa aponta: socialismo, falso remédio, a solução socialista inaceitável pelos operários. O combustível do socialismo é o mal, a inveja e a injustiça. A propriedade é um direito natural do homem. O socialismo impede o próprio trabalhador de ser proprietário e se desenvolver. Universalização da miséria. Isso aqui são só pontos que eu destaquei. Em linhas gerais, o que o socialismo promove? Qual é a solução que eles querem promover? Primeiro, que eles olham para a sociedade e eles entendem que o combustível da sociedade é o mal, é o pecado, é a inveja, que eles chamam de luta de classes. Existe uma classe opressora, uma classe dominante, que é a classe ali do capital, dos patrões, e existe aquela classe oprimida dos proletários, dos operários, e que esta classe oprimida precisa se revoltar. Então é uma doutrina, e eu só chamo de doutrina como força de expressão, porque na realidade é algo demoníaco, que nós como católicos devemos rejeitar, porque é ensinamento infalível da Igreja que o socialismo é incompatível com a fé católica, de modo que um católico não pode ser socialista, e isso é determinado por inúmeros papas ao longo da história. O socialismo diz que o proletário deve se revoltar e pegar em armas, literalmente, e com violência tomar o poder e instaurar ali uma ditadura do proletariado. Então o Papa Leão XIII vai totalmente no sentido oposto, porque o que o socialismo faz é semear a inveja nos corações, e como é notório, a gente vê isso em vários ambientes de trabalho hoje. O empregado que olha para o patrão e inveja o patrão, como se o patrão fosse um vagabundo, um explorador. E lá, já está saindo cedo esse vagabundo, eu aqui estou ralando aqui. Veja que isso é algo que está na nossa mentalidade, quando na realidade o empregado deveria, é claro que há maus patrões, é claro que há pessoas abusivas, exploradoras, mas no ambiente de trabalho honesto, saudável, o que deveria haver no coração do empregado é admiração, concórdia. E é isso que o Papa Leão XIII defenderá. Não luta de classes, mas concórdia entre as classes, caridade. E ele vai dizer que todos devem cumprir com os seus deveres. E é por isso que o Lucas dizia que esta encíclica, por mais que ela condene o socialismo, ela é muito dura com os patrões, de que eles devem pagar o justo salário. Eles não podem impor um trabalho acima das forças do empregado, a jornada não pode ser superior àquilo que é razoável. Por isso é que ela é uma encíclica que até
foi fundamental para a realidade que hoje nós chamamos de direito do trabalho, que infelizmente também é muito deturpado. Para quem é da área jurídica sabe que infelizmente hoje a justiça do trabalho ela não segue os princípios da Rerum Novarum, tanto da parte de patrões como da parte de empregados. Essa questão da concórdia, da justiça, da caridade, o patrão que olha o empregado ali como um filho, e o Papa Leão XIII dirá que o patrão ele tem que se preocupar não apenas com o bem-estar material do empregado, ele tem que se preocupar com a salvação da alma do empregado. Será que o meu empregado está em estado de graça? Se ele morresse agora, ele estaria salvo ou seria condenado ao inferno? Será que ele vai à missa aos domingos? Essa deve ser uma preocupação dos patrões, não permitir que os seus empregados trabalhem de uma forma que os impeça de ir à missa aos domingos. Vejam que maravilha! E o socialismo vem e semeia a inveja, o mal, o que virá a partir da inveja, a inveja que é um pecado demoníaco por excelência. Os dois pecados demoníacos por excelência são a soberba e a inveja. O liberalismo econômico colocou a soberba no coração dos patrões. A Shirley falou aqui de muitos magnatas, de muitos homens ricos, soberbos, que pensam que são donos do mundo e não se submetem a Deus. E o socialismo vem e semeia a inveja no coração. Vejam os dois pecados demoníacos por excelência. O liberalismo econômico semeia a soberba no coração dos patrões, o socialismo vem e semeia a inveja no coração dos empregados. Qual será o resultado disso? Uma sociedade de demônios. E é isso que nós vemos hoje, no Brasil inclusive. Por isso é que é fundamental entendermos. Eu não sou ingênuo, eu deixarei bem claro aqui para vocês que sim, me parece hoje necessário no Brasil uma certa aliança dos católicos com essa chamada nova direita. Essa chamada nova direita, porque nós fomos governados muito tempo pela esquerda, isso foi necessário, mas nós precisamos entender, e essa é uma lição da Rerum Novarum, nós somos católicos, nós não somos nem de esquerda, nem de direita. Essa direita, chamada nova direita, ela não é católica, ela precisa se converter, precisa ser catequizada, porque ela é essencialmente liberal. E eu, como católico, eu preciso enxergar isso. Eu não sou de direita. Entendo que essa questão de direita e esquerda, essa dicotomia burra, ela surge justamente na Revolução Francesa, com jacobinos e girondinos, porque uns se sentavam à esquerda nas assembleias e outros se sentavam à direita. Nós não podemos cair nessa dicotomia burra. Ah, você é de direita ou de esquerda? Eu sou católico. Eu creio na doutrina social da Santa Igreja Católica, fora da qual nenhuma sociedade se salva. E o que é a salvação de uma sociedade? É evidente. A sociedade não vai para o céu. Quem vai para o céu são as pessoas. A salvação de uma sociedade é ela atingir a sua perfeição. Ela permitir que todos os seus cidadãos vivam com dignidade, cresçam e atinjam a sua perfeição. E voltando ao socialismo, isso é justamente o que o socialismo não faz, porque o socialismo nega a propriedade privada. Ele pretende acabar com a propriedade privada e colocar toda a propriedade nas mãos do Estado. É evidente que isso é extremamente prejudicial para os empregados. Além de semear a inveja no coração dos empregados e transformá-los em demônios, materialmente falando, o que o socialismo faz é impedir o empregado de crescer na vida. É tão bonito quando a gente olha um funcionário nosso que começou com a gente lá como office boy, como contínuo, e ele vai se desenvolvendo, e ele consegue comprar um carro, e ele se casa, ele compra uma casa ou aluga, e ele tem um filho, e a gente vê ali quantos funcionários passam anos e anos conosco, e a gente vê o crescimento da pessoa, ela se desenvolveu, ela passou a ser também proprietária. Isso é justo e bom, e o socialismo acaba com isso. O que o socialismo faz, como eu falava naquela observação, é universalizar a miséria. Eu vejo aqui que os trabalhadores são miseráveis, que eles são injustiçados, de fato oprimidos.
que eles são usurpados nos seus direitos. O que eu vou fazer? Ao invés de enriquecê-los ou permitir que eles tenham a oportunidade de crescer espiritual e materialmente, não. Eu vou universalizar a miséria, para que todos sejam soberbos, invejosos e miseráveis. Essa é a solução socialista que nós, como fiéis católicos, devemos repudiar. O socialismo também nega a família. Não apenas é prejudicial para a pessoa individualmente considerada, ele não resguarda os direitos da família também. Se a propriedade é um direito natural, o que é direito natural? É um direito inerente à natureza da pessoa humana. Pelo fato de ser humano, eu tenho o direito a ter determinados bens. E isso não está em desacordo com a destinação universal dos bens, nós precisamos entender isso. Quando a gente lê lá a criação no livro do Gênesis, fica muito claro que Deus destinou a universalidade dos bens, a universalidade do gênero humano. Ele não chegou lá e falou, isso aqui é do Adão, isso aqui é da Eva. Não, ele deixou ao homem a divisão. Ele confiou que o homem fizesse a repartição. Mas esses dois princípios precisam coexistir. Propriedade privada e destinação universal dos bens. Porque é evidente, se todos os bens pertencessem a todos os homens confusamente, seria uma loucura. Como a gente fala lá no Rio, seria o samba do crioulo doido, ou a casa da mãe Joana. Seria uma loucura. Pensem num condomínio. Aqui vocês, me parece, pelo que eu vi na cidade, aqui é mais uma estrutura de casas. Mas quando a gente vê um condomínio edilício, né, aquele condomínio que tem as áreas comuns e tem as unidades, quais são as áreas que são mais cuidadas? É claro que são as unidades próprias de cada condomínio. O condomínio cuida muito mais do seu apartamento do que das áreas comuns. Precisa de um síndico para cuidar das áreas comuns. Então é evidente que é muito adequado, é natural que haja propriedades privadas, que haja uma justa repartição dos bens. E é importante, diga-se, algumas pessoas morreriam de ouvir isso, é necessário que haja desigualdade social. Não é natural, é impossível que todos tenham a mesma quantidade de bens. É vontade de Deus que haja pessoas mais ricas, pessoas mais pobres, pessoas com bens de o que a gente chama de classe média. Isso permite que a sociedade se estruture. O que não pode existir é a miséria. O Papa Leão XIII vai falar na Rerum Novarum, a pobreza não é uma vergonha. A Sagrada Família foi pobre. A pessoa que diz que a pobreza é uma vergonha, ela não tem fé católica. Porque São José, Nossa Senhora e Nosso Senhor Jesus Cristo eram pobres. O Evangelho atesta isso na passagem da apresentação, quando diz que eles ofereceram 2 rolinhas, ou pombos ou rolinhas. Aquela era a oferenda dos pobres. Os ricos ofereciam carneiros. Se a Sagrada Família era pobre, a pobreza não é uma vergonha. O que é vergonhoso e inaceitável é a miséria, que é a pessoa ter menos do que ela precisa para viver com dignidade. Agora, uma pessoa pobre, aquela pessoa que muitas vezes pode ser um de vocês até, ou a pessoa que trabalha na nossa casa, aquela pessoa que tem uma vida digna, ela é pobre, mas ela consegue se desenvolver, ela consegue ter família, criar os seus filhos, ela tem uma vida tão digna quanto a nossa. Que absurdo a gente dizer que a pobreza é inaceitável. Não. Para que uma sociedade se estruture e atinja a sua perfeição bem comum, é necessário que haja pobres, é necessário que haja uma classe média e é necessário que haja ricos. E dessa diferença virá ou deveria vir a caridade, porque os ricos vão socorrer os pobres nas suas necessidades. E aí fica a pergunta, já que a gente está na Quaresma, para aqueles que têm mais do que precisam para viver, será que a gente tem dado do nosso supérfluo para aqueles que têm menos do que nós? Será que eu tenho praticado concretamente a virtude da esmola? Isso é algo totalmente católico e é fruto justamente das desigualdades sociais. Se não houvesse desigualdades justas, não haveria essa caridade.
em que uns vão em socorro dos outros naquilo que eles não têm. Isso é extremamente justo, extremamente adequado, extremamente católico. Então, essa ideologia igualitarista, socialista, ela é anticatólica. E eu falava da família. A família não é reconhecida por essas pessoas, tanto pelo liberalismo econômico, o liberalismo de forma geral, e também pelo socialismo. Existe um princípio na doutrina social da Igreja que é fundamental, que é o princípio da subsidiariedade. O que diz esse princípio? As sociedades maiores, elas não devem usurpar os direitos das sociedades menores, muito pelo contrário, elas devem salvaguardar os direitos das sociedades menores e protegê-las. E assim deve agir o Estado diante da família. Não com a lei da palmada, por exemplo, que é uma lei totalmente injusta, desordenada. O Estado me dizer que eu não posso dar uma palmada no meu filho em algum momento para educá-lo, isso é o Estado que quer usurpar, o Estado que quer promover uma educação sexual revolucionária nas escolas. Ele quer usurpar o meu direito de transmitir a moral católica para os meus filhos. E o que o catolicismo ensina a respeito da castidade, a respeito da moral. Então vejam que hoje esse ambiente é um ambiente que nega o princípio da subsidiariedade, em que o Estado ele quer usurpar e acabar com a família, usurpar as prerrogativas da família e acabar com ela, quando deveria ser o contrário, porque a família é anterior ao Estado. Pensem como uma sociedade se estrutura. Isso que eu chamo de Estado nem é a melhor palavra é sociedade civil. O que é a sociedade civil? São famílias que se juntam com outras famílias para viver juntas e ali conseguir atingir uma maior perfeição, porque é evidente que a sociedade civil possibilita que nós atinjamos determinados patamares que seria impossível atingirmos só com a nossa família. Então a sociedade civil faz todo sentido. Então, quando eu reflito sobre isso, eu percebo que a família ela é anterior ao Estado, é anterior à sociedade civil. Há uma prioridade, uma anterioridade lógica, ontológica no ser da família, que é anterior ao ser da sociedade civil. Então é evidente que a sociedade civil ela existe em primeiríssimo lugar não para intervir injustamente na família, mas para salvaguardar a família, para cuidar da família. E o Papa Leão XIII ele vai concluir que o socialismo ele acaba por trazer consequências desastrosas para a sociedade. E essa é a parte 1 da encíclica. Na parte 2, o Papa vai falar do verdadeiro remédio, que é justamente, ele chama aqui, o título que foi dado pela editora Paulus nessa coletânea, a união das associações, mas é aí que ele vai falar que a salvação da sociedade vem através da igreja. E esse é o ponto que eu queria, na realidade, eu queria me centrar neste ponto, porque o que é abordado na Vera Novara é a questão operária. Isso é importante para todos nós, porque aqui, todos nós que estamos neste auditório, com exceção das crianças, ou nós somos operários, ou nós somos patrões. Então é claro que refletir sobre as questões operárias e refletir sobre o que o 7º mandamento me obriga a viver, seja como patrão, seja como operário, como um trabalhador. Isso é fundamental. Inclusive na catequese da minha paróquia amanhã, eu não serei eu a dar aula, serão outros catequistas, mas a aula será justamente sobre o 7º mandamento. Então, vejam que eu preciso estudar o que o catecismo diz sobre o 7º mandamento. Eu preciso me esforçar continuamente para observar o 7º mandamento na minha relação de trabalho, na minha relação como operário, como patrão, como trabalhador de uma maneira geral. Mas o foco do evento hoje aqui não é esse. Eu quero me centrar na questão operária para que nós percebamos que o que a Rerum Novarum afirma a respeito da questão operária
é algo que se aplica a toda e qualquer questão social. Da mesma maneira que a solução para a questão operária está na doutrina da Santa Igreja Católica, a solução para toda e qualquer questão social está na doutrina da Santa Igreja Católica. De maneira que todos e cada um de nós aqui presentes, como fiéis católicos, temos uma grande responsabilidade nas sociedades nas quais estamos inseridos. Eu, como cidadão do município do Rio de Janeiro, da Barra da Tijuca, que é o bairro onde eu resido, eu não posso ficar indiferente às questões sociais que afetam o meu bairro, a minha cidade, o meu estado, o meu país, mas especialmente as questões de ordem local. É claro que eu também pensarei no mundo, essa guerra que tanto nos preocupa, até nos assusta, mas é fundamental também que nós cuidemos das questões locais. E por isso, como o Álvaro falava, é tão conveniente que haja instituições católicas em cada município do Brasil e do mundo, que vão cuidar das questões, também das questões sociais locais, mas sob uma ótica católica, e a partir do Evangelho, a partir da doutrina da Santa Igreja. E aí eu tomo a liberdade aqui de ler alguns trechos da Rerum Novarum, justamente para, a partir das palavras do Papa Leão XIII, eu salientar para vocês esse princípio. Isso precisa estar muito claro no nosso coração. Nós precisamos entender de uma vez por todas que a salvação, a resolução concreta de todos os problemas sociais que nós observamos, passa pela conversão em massa das pessoas à fé católica. Se não houver a conversão das pessoas à fé católica, tudo será paliativo, tudo será insuficiente. As pessoas precisam crer em nosso Senhor Jesus Cristo e na sua igreja. As pessoas precisam esperar em nosso Senhor Jesus Cristo e na sua igreja, esperar o céu, a vida eterna, viver para o céu. E as pessoas precisam amar concretamente nosso Senhor Jesus Cristo e a sua igreja, e amarem o próximo como a elas mesmas, por amor a Cristo. Por amor a Cristo. Fora disso não há solução para problema social algum. E aí vem a nossa responsabilidade. Porque se eu sou católico e a solução para os problemas sociais está na fé que eu professo, na doutrina que eu abraço, é claro que eu tenho uma responsabilidade social imensa, muito maior às vezes do que a daqueles que estão no poder e não têm fé. Esses só servem para atrapalhar, não servem para fazer nada. Se eles forem bem intencionados, apesar de ignorantes, eles ainda conseguem fazer algum bem, mas jamais um bem que um católico faria. Porque um governante católico, da mesma maneira que um patrão, ele não se preocuparia apenas, o que já é muito importante, em tapar o buraco da rua, porque isso é fundamental. A gente não pode perder o pé no chão, a concretude das medidas. Eu preciso tapar os buracos, eu preciso reformar materialmente, mas ele também vai pensar na salvação das almas dos seus cidadãos, que é o mais importante, que é o mais fundamental. Então, só para a gente terminar aqui de bater no socialismo, vamos só ler o que o Papa fala, porque aí não sou eu, não são as minhas pobres palavras, são as palavras do Papa Leão XIII. Então vamos lá. As desastrosas consequências da solução socialista. Mas além da injustiça do seu sistema, veem-se bem todas as suas funestas consequências, a perturbação em todas as classes da sociedade, uma odiosa e insuportável servidão para todos os cidadãos, porta aberta a todas as invejas, a todos os descontentamentos, a todas as discórdias, o talento e a habilidade privados dos seus estímulos, e como consequência necessária, as riquezas estancadas na sua fonte. Enfim, em lugar dessa igualdade tão sonhada, a igualdade na indigência e na miséria.
Por tudo que nós acabamos de dizer, se compreende que a teoria socialista da propriedade coletiva deve absolutamente repudiar-se como prejudicial àqueles mesmos a que se quer socorrer, contrária aos direitos naturais dos indivíduos, como desnaturando as funções do Estado e perturbando a tranquilidade pública. Fique, pois, bem assente que o primeiro fundamento a estabelecer para todos aqueles que querem sinceramente o bem do povo é a inviolabilidade da propriedade particular. Expliquemos agora onde convém procurar o remédio tão desejado, e ele vai começar a falar dos remédios, mas vejam que é um Papa que afirma categoricamente que o católico ele deve repudiar com todas as suas forças a solução socialista. Eu só acabou que me esqueci de falar de algo muito importante. Quando eu falava da propriedade privada e da destinação universal dos bens, o que é isso? É o que nós chamamos de função social da propriedade, que é outro elemento muito deturpado. Hoje, quem aqui frequenta as faculdades de Direito sabe que função social da propriedade hoje é fundamento da invasão do MST na minha fazenda, né? É isso que é função social da propriedade para muitos professores ou ditos professores de Direito, mas não é isso que é função social da propriedade. Função social da propriedade é eu chegar em São Sebastião do Paraíso 6h40 da manhã e o Lucas vir com o carro dele me buscar em frente à igreja matriz. Ele está usando o carro dele de uma maneira social para auxiliar um amigo. Depois ele vai lá e me acolhe com os seus pais, que eu já fiz questão de agradecer aqui publicamente. Isso é função social da propriedade. O acolhimento do peregrino, por exemplo, que veio lá de Barbacena, do Rio de Janeiro, e eles permitiram que eu fizesse o uso de bens que são deles para o auxílio daquilo que me faltava. Então vejam que a solução não está em acabar com a propriedade privada, mas a solução está em universalizar a propriedade privada de maneira que todos tenham a condição de serem proprietários, uns terão mais e outros terão menos, mas todos usarão daquilo que possuem, tendo em vista a destinação universal dos bens, preocupados com aqueles que têm menos. E aí haverá uma sociedade justa, e não nessa doutrina demoníaca do socialismo, que alguns poderão chamar de comunismo, ou marxismo de uma maneira geral, e todos esses ismos que vêm do demônio. Então, aí nós chegamos no ponto central, que aqui é a parte central da encíclica, que vai falar da obra da igreja. E aqui eu me deterei para fazer a ponte final para o recado que eu queria deixar para vocês. Vamos lá, aqui o Papa Leão XIII vai colocar esse princípio: não há salvação para nenhuma sociedade fora da Igreja Católica. Vamos lá com as palavras do Santo Padre, muito melhores do que as minhas. É com toda a confiança que nós abordamos este assunto e em toda a plenitude do nosso direito, porque a questão de que se trata de tal natureza que, a não se apelar para a religião e para a Igreja, é impossível encontrar-lhe uma solução eficaz. Ora, como é principalmente a nós que estão confiadas a salvaguarda da religião e a dispensação do que é do domínio da Igreja, calarmos-nos seria aos olhos de todos trair o nosso dever. Só uma explicação: quando ele fala nós, ele está se referindo a ele enquanto Papa, ele como vigário de Cristo, chefe da igreja, porque os papas do passado tinham esse jeito bonito de se referir a eles mesmos na primeira pessoa do plural. Então aqui ele está a falar dele como Papa e o seu dever como chefe da igreja. Certamente uma questão dessa gravidade demanda ainda de outros a sua parte de atividade e de esforços, isto é, dos governantes, dos senhores e dos ricos, e dos próprios operários, de cuja sorte se trata. Mas o que nós afirmamos sem hesitação é a inanidade da sua ação fora da igreja. É a igreja efetivamente que aule no Evangelho doutrinas capazes de pôr termo ao conflito, ou ao menos de o suavizar, expurgando-o de tudo que ele tenha de severo e áspero. A igreja que não se contenta com esclarecer o espírito de seus ensinos,
mas também se esforça em regular, de harmonia com eles, a vida e os costumes de cada um. A igreja que, por uma multidão de instituições eminentemente benéficas, tende a melhorar a sorte das classes pobres. A igreja que quer e deseja ardentemente que todas as classes empreguem em comum as suas luzes e as suas forças para dar à questão operária a melhor solução possível. A igreja, enfim, que julga que as leis e a autoridade pública devem levar a esta solução, sem dúvida com medida e com prudência, a sua parte do concurso. Então vejam, toda e qualquer medida fora da igreja, ela é ineficaz. Ele fala de maneira muito clara, há uma incapacidade de se resolver não somente a questão operária, qualquer questão social fora da igreja, fora do evangelho, fora da doutrina católica. E nós precisamos refletir sobre isso, porque o Papa aqui vai falar, e eu não tenho tempo para esmiuçar, essa encíclica é riquíssima. Estudem a encíclica Rerum Novarum, em meia hora vocês a lerão, uma hora com uma leitura mais profunda. Não deixem de estudar a Rerum Novarum, ela vai mudar a vida de vocês concretamente, vai mudar a vida de vocês no sentido, a vida como vocês vivem em família, como vocês vivem o trabalho de vocês, como vocês vivem a vida social, como vocês se relacionam com os amigos de vocês. Essa encíclica muda, ela é um divisor de águas, mas infelizmente o tempo não me permite me deter em todos os... eu até coloquei para a Patrícia um roteiro, eu posso deixá-lo aqui, a Patrícia pode mandar para quem quiser, mas eu recomendo que vocês leiam. O Papa Leão XIII aqui vai começar a falar dos deveres mútuos de cada um, patrão e empregado. Ele vai falar, por exemplo, daquilo que eu já falei, que é muito polêmico, que há uma necessidade das desigualdades sociais, elas são necessárias, é vontade de Deus que haja desigualdades sociais, assim como tem aqueles que são mais inteligentes, aqueles que são menos inteligentes, aqueles que são mais belos, aqueles que são menos belos. Eu infelizmente estou no segundo grupo. Existem aqueles que têm mais dinheiro, aqueles que têm menos dinheiro. E infelizmente a gente só olha essa desigualdade. A gente não percebe que há uma série, e a principal desigualdade, ou as duas principais, existem pessoas que são mais virtuosas do que outras. E a principal, pessoas que têm a fé e pessoas que não têm a fé. Essa é a principal desigualdade. E a gente só olha para a desigualdade financeira, material, que não é a mais fundamental. Então, essas desigualdades, elas existem para que aqueles que têm possam ir em socorro dos que não têm. Tudo isso, inteligência, beleza também, dinheiro, a fé, a moral. A pessoa mais virtuosa que vai em socorro daquele que está em pecado e o ensina o caminho reto, o caminho da virtude. Vejam que maravilha isso. Então, a partir dessa verdade, o Papa Leão XIII também vai falar que o trabalho ele é árduo mesmo. Isso é consequência do pecado. Quando Adão e Eva pecam, a Shirley falou do pecado original, o que Deus falará para Adão? Ganharás o pão com o suor do teu rosto, e a terra será dura, a terra será selvagem. O trabalho, o que significa isso? O trabalho ele é árduo. Trabalhar não é fácil, independentemente se é trabalho braçal, intelectual, até o espiritual. O espiritual é o mais difícil. Nós que tentamos rezar e nos esforçamos para ter vida espiritual, sem dúvida é o trabalho mais árduo. As monjas carmelitas são aquelas que têm o trabalho mais difícil de todos. O trabalho intelectual é o segundo mais árduo, e o braçal, por mais que a gente pense que ele seja o mais difícil, ele, por mais que seja difícil, seja árduo, ele é o mais simples. Então vejam que o trabalho ele é árduo de fato, não é simples trabalhar. Isso se aplica tanto a operários como a patrões, mas o fato é que deve existir uma concórdia, deve existir uma concórdia entre as classes. O que é concórdia? A palavra córdia é coração, é estar com o coração no mesmo lugar. Os patrões e os operários
Os ricos e os pobres precisam estar com o coração no mesmo lugar. E que lugar é este? É Cristo e a sua igreja. Estar com o coração em Cristo, crer em Cristo, crer na sua igreja e na sua doutrina. E assim haverá verdadeira concórdia. E assim a caridade vai reinar na sociedade. E aí, depois de falar da igreja, o Papa, numa segunda parte desse segundo capítulo, ele vai falar do papel do Estado, que é um papel importante, sem dúvida nenhuma. Eu falava do Estado que não deve intervir na família, mas deve salvaguardar a família. Mas é evidente, se aquela família está em crise, se aquela família passa por um desastre, uma má notícia, o Estado em alguns momentos terá que fazer uma intervenção. Só que isso não é a regra, isso é a exceção, em atenção ao princípio da subsidiariedade. E é muito mais adequado que os particulares resolvam os seus problemas eles mesmos. Para isso que existem, e aí nós chegamos no ponto final desta aula, as associações. Quando a gente pensa na questão operária, e o Papa dirá isso, como seria adequado que houvesse corporações que reunissem os operários e reunissem os patrões, corporações de operários, corporações de patrões e corporações mistas, como havia na Idade Média as corporações de ofício. Pensem que maravilha que seria se houvesse instituições que reunissem patrões e empregados e que funcionassem para mediar conflitos entre eles. Eu tenho certeza que os sindicatos aqui de São Sebastião do Paraíso são muito melhores que os do Rio. Assim como a catedral daqui, a matriz daqui, eu falei, que nós temos o mesmo padroeiro, mas se São Sebastião fosse capaz de chorar, ele choraria com a arquitetura. Ele está no céu, ele não chora mais. Ele choraria com a arquitetura da Catedral do Rio de Janeiro. Mas a matriz de vocês aqui é belíssima. Parabéns, eu fui hoje, nós fizemos um pequeno tour, um pequeno passeio turístico de manhã. É belíssima a matriz de vocês. Mas eu tenho certeza que com os sindicatos é o mesmo. Eu não sei como é que estão os sindicatos aqui da cidade, mas no Rio a realidade é aterradora. Eu fui como eu fui como advogado de um patrão uma vez no sindicato e eu fiquei assustado com o que eu vi lá no Rio. A função daquele homem não era pacificar o conflito entre o operário e o patrão, era colocar lenha na fogueira, era politizar, era gerar conflito. E eu saí de lá com a convicção, isso nunca vai dar certo. Mas entendamos que o sindicato não é uma realidade ruim por ela mesma. Mesmo que hoje essas realidades estejam muitas vezes infiltradas de pessoas, eivadas por mais ideologias, por mais doutrinas. Mas o sindicato é uma realidade boa, que existe para dar força aos operários e pacificar os conflitos. E como é que a gente traz isso para a nossa realidade, não de operários, para a nossa realidade de católicos? A importância das associações. O Papa Leão XIII, a partir do livro do Eclesiastes, ele vai falar que é de direito natural que nós nos associemos. Eu falei no início desta aula que o homem ele é um ser social por natureza. E pensem em todas as estruturas que nós integramos. Pensem na família. A família é uma pequena sociedade, a sociedade doméstica. Eu me uno à minha esposa, que é a minha companheira de batalha nesta vida a caminho do céu, e o fruto do nosso amor são os nossos filhos, e nós criamos esses filhos e os educamos para Deus, para o céu. Essa é uma pequena sociedade. Na questão do trabalho, eu sozinho percebo que eu não sou capaz de muita coisa. O que eu faço? Eu me uno a alguém e constituo com essa pessoa uma sociedade. E unido a ele, com os meus empregados, com os nossos empregados, com os nossos colaboradores, nós certamente conseguiremos fazer um bem muito maior do que aquele que conseguiríamos fazer sozinhos. E aí vem a realidade da associação de fiéis católicos, e esse é o cerne da aula, porque o centro é aquele centro que eu repeti e continuarei a repetir: não há salvação para nenhuma sociedade fora da igreja. Mas eu preciso transferir isso para a minha vida concreta de fiel católico. Se nós constituímos sociedades em todos os âmbitos das nossas vidas, se eu tenho amigos, a amizade não deixa de ser uma sociedade
eu me uno a determinadas pessoas que amam as mesmas coisas que eu e repudiam as mesmas coisas que eu, e isso permite que nós façamos o bem juntos e tenhamos momentos agradáveis, momentos de alegria. Como é que eu não me unirei a outros fiéis católicos para promover a fé? Esse é o centro, esse é o ponto central que deve nos impelir a tomar essa decisão, a decisão de nos associarmos a outros fiéis para promover o Evangelho, promover a doutrina da Santa Igreja Católica no seio das sociedades que nós fazemos parte. Então vamos aqui ao livro do Eclesiastes. Eu vou ler só 3 passagens, ou 2 passagens bíblicas, na realidade 3, e essa será a primeira, Eclesiastes 4, versículos 9 a 12. Ela é citada pelo Papa Leão XIII, quando ele falará da tarefa das associações. Vejam que maravilha: 2 homens juntos são mais felizes que um só, porque obterão um bom salário do seu trabalho. Se um vem a cair, o outro o levanta, mas ai do homem só, se ele cair, não há ninguém para levantá-lo. Da mesma forma, se dormirem 2 juntos, aquecem-se, mas um homem só, como se há de aquecer? Se é possível dominar o homem que está sozinho, 2 podem resistir ao agressor. Uma corda tripla não se rompe facilmente. Então aqui está esse princípio de que também o homem ele é um ser social por natureza e a associação é algo natural. O direito de se associar, o direito de unir esforços, aquela realidade que a sabedoria popular nos traz, a união faz a força. Como fiéis católicos, eu preciso crer nisto. Eu preciso crer que sozinho eu até conseguirei determinados bens, mas unido a outros fiéis, numa vida orientada por aqueles 4 pilares que a gente fala tanto: a oração, o estudo, a vida apostólica, o apostolado, orientado para a defesa da fé, para a apologética, a promoção da fé católica, e a amizade. A amizade, que é esse 4º pilar, que acaba por iluminar todos os outros. Essa realidade dos centros católicos ela é muito simples. São simplesmente amigos que desejam rezar, estudar e defender a fé juntos. E é fundamental que nós nos comprometamos. Nesta cidade existe uma instituição, no Rio de Janeiro também, há pessoas aqui de outras cidades. Eu animo que vocês comecem iniciativas, que sejam 2 a iniciar. O livro do Eclesiastes fala de 2 pessoas, que sejam 2 a começar. Não deixem de começar, não deixem de se reunir. É fundamental. O trabalho é pela salvação das almas, na realidade é pela glória de Deus. Nós trabalhamos pela glória de Deus, para a maior honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo e da sua Santa Igreja, mas também pela salvação das almas, a começar das nossas próprias almas. E o trabalho é alma a alma. Por mais que a gente olhe aquela massa, ontem eu estava ali em Belo Horizonte, esperando, porque o ônibus que veio de Barbacena para Belo Horizonte havia um hiato, e eu fiquei numa área bem complicada, eu sentei naqueles banquinhos que tem, lá no Rio a gente chama de podrão, né? Não sei como é que vocês chamam aqui. Podrão é aquele estabelecimento que faz sanduíches muito bons até, deliciosos. A palavra podrão que a gente usa lá no Rio não é muito digna, porque os sanduíches são de fato saborosos. E havia uma senhora muito simpática, muito educada, e eu me sentei lá, e foi difícil, eu estava querendo fazer algumas orações ali, que estava atrasado, a via sacra não tinha feito ainda, e estava tendo um pagodão ali, perto ali, em alto e bom som, mas Deus me ajudou, eu consegui. Eu nunca fiz uma via sacra num ambiente tão adverso, né? Mas o fato é que deu tudo certo. Mas eu fiquei impressionado com a quantidade de pessoas que você via ali, que estavam envoltas à desordem do carnaval,
ou uma vida desordenada de drogas, a quantidade de pessoas que você até pensa, será que é viciado em crack, e vinha pedir ali um refrigerante, vinha pedir um sanduíche, a pessoa claramente passando fome, um ambiente todo desordenado. Então às vezes a gente olha para aquela massa de pessoas que estão afastadas da fé, e devemos olhar, mas mais do que isso eu preciso olhar para cada alma, para cada pessoa, e olhar nos olhos, e dar tempo, e conversar, e ouvir as necessidades de cada um. Então, nesta cidade, nas cidades de onde vocês vieram, há muitas pessoas que estão sedentas do Evangelho, estão sedentas da Santa Igreja, estão prontas para se converter. Sem dúvida, há muita maldade no mundo, sem dúvida, mas há muita ignorância também. E nós não podemos nos omitir. Nós não podemos descumprir o nosso dever como fiéis católicos, que é ser sal da terra e luz do mundo. E faremos isso muito mais facilmente se nos associarmos, se nos unirmos a outros fiéis católicos. E é isso que o Papa Leão XIII vai falar aqui na Rerum Novarum. Vamos lá. Aqui apresentam-se ao nosso espírito as confrarias, as congregações e as ordens religiosas de todo gênero, nascidas da autoridade da Igreja e da piedade dos fiéis, quais tenham sido os seus frutos de salvação para o gênero humano até nossos dias, a história o diz suficientemente. Considerando simplesmente o ponto de vista da razão, estas sociedades aparecem como fundadas com um fim honesto, e, consequentemente, sob os auspícios do direito natural. No que elas têm de relativo à religião, não dependem senão da Igreja. Os poderes públicos não podem, pois, legitimamente arrogar-se nenhum direito sobre elas, atribuir-se à sua administração. A sua obrigação é antes respeitá-las, protegê-las e, em caso de necessidade, defendê-las. Justamente o contrário é que nós temos sido condenados a crer, principalmente nesses últimos tempos. Então veja aqui o que o Papa está dizendo. Olha que bonito essa simbologia. Nós estamos aqui a falar da fé católica e dessas instituições na casa legislativa desse município. Olha, é o cumprimento do que o Papa está a falar aqui nesta encíclica. O poder público que cede um espaço para que Cristo seja glorificado numa cidade do sudoeste mineiro. Olha que maravilha, olha que significativo, isso é muito simbólico. Então vejam que aqui vocês estão num ambiente propício. A Shirley é servidora lá da Câmara Municipal do Rio. Eu imagino que se eu chegar lá falando, quero fazer um evento do Centro Dom Bosco, eu vou sair de lá a pontapé, vou me jogar pela escadaria abaixo. Olha que maravilha que vocês conseguem aqui nessa cidade. Uma cidade, uma sociedade que ainda está muito mais ordenada do que aquela minha. Só que o meu papel é lá, a minha missão é lá. Por mais que quando eu venha para cá ou para Barbacena, eu fique com o coração na mão. Em 10 minutos eu percorro a cidade inteira, eu que demoro 1 hora para chegar no meu trabalho de carro. Mas eu tenho a convicção que Deus me quer lá, mesmo que vocês terão as cruzes de vocês numa cidade menor, eu terei as minhas numa cidade maior. Mas o fato é que Deus tem uma missão para cada um de nós. Então, terminemos esta aula. Eu tenho aí mais uns 15 minutos, mas eu tentarei ser mais breve, simplesmente com 2 passagens bíblicas e um último recado do Papa para nós, para nos animar. A primeira passagem foi a que o Álvaro citou na sua aula, que é a conclusão do Evangelho de São Mateus. Mateus 28, versículos 16 a 20. É o chamado de nosso Senhor Jesus Cristo para todos nós, enquanto fiéis e também enquanto associações. Os 11 discípulos foram para a Galiléia, para a montanha que Jesus lhes tinha designado. Quando o viram, adoraram. Entretanto, alguns hesitavam ainda. Mas Jesus, aproximando-se, lhes disse: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, pois, e ensinai a todas as nações, batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinai-as a observar
tudo o que vos prescrevi. Eis que estou convosco todos os dias, até o fim do mundo. Alguns de vocês poderiam dizer, até com acerto, que Nosso Senhor estava aqui a falar para o clero. Os apóstolos são os bispos, é o colégio episcopal, isso é uma verdade, mas esse chamado não é apenas para o clero. O chamado de fazer discípulos todas as nações, e aqui entendam, não apenas os cidadãos são chamados a serem discípulos, as sociedades, as nações. Vocês que estão aqui em São Sebastião do Paraíso, cada cidadão dessa cidade é chamado a ser fiel católico, não tenham dúvida disso. Todo mundo é chamado a ser católico, mas a cidade é chamada a ser católica. Em que sentido? Esse crucifixo na parede não pode ser apenas um símbolo. Ele precisa de fato significar que Cristo reina em cada coração e em cada instituição dessa cidade. E é para isso que nós devemos lutar. Nós devemos também ensinar. Se nós temos fé e muitas pessoas não têm, eu devo ensinar a fé no meu dia a dia. Alguns terão um chamado para ensinar de maneira mais formal, como eu faço aqui nesse momento. Mas todos nós somos chamados a ensinar de uma maneira informal. Seja ensinar a minha esposa, aos meus filhos em casa, ensinar no meu trabalho, ensinar na minha vida social, junto aos meus amigos, aqueles que sofrem, os que mais sofrem, aqueles que não têm fé. Não tenham dúvida, acima de todos os problemas sociais, as pessoas que mais sofrem no mundo são aquelas que não são católicas. Essas são as pessoas que mais sofrem, são as mais dignas de compaixão e as que mais devem mover o nosso coração. Quando a pessoa disser para vocês que ela não é católica, independentemente do que ela falar, vocês não vão falar nada exteriormente naquele momento, mas no coração de vocês precisa vir uma profunda dor. Ela é chamada a ser católica. Deus deu a vida por ela na cruz e ela não sabe disso. Deus fundou uma igreja e a convida a entrar nela e ela não sabe disso. Isso deve me mover a amar aquela pessoa, a me aproximar dela, e conforme ela abrir o coração com as minhas orações, com as minhas penitências, que é o mais importante, eu colocarei uma palavra aqui, outra acolá, eu vou pregar para ela, eu vou ensinar. E Cristo promete: eis que estarei convosco todos os dias, porque quem converte é Ele, não somos nós. Quem age é Ele, através de nós. É Ele que dá a graça, é Ele que age. E no Evangelho de São Mateus vem esse chamado para todos nós, especialmente nós fiéis leigos. Mateus 5, versículos 13 a 16. Vejam que maravilha. Vós sois o sal da terra. Se o sal perde o sabor, com que lhe será restituído o sabor? Para nada mais serve senão para ser lançado fora e calcado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre uma montanha, nem se acende uma luz para colocá-la debaixo do alqueire, mas sim para colocá-la sobre o candeeiro, a fim de que brilhe a todos os que estão em casa. Assim, brilhe vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Isso é espetacular. Eles verão as nossas boas obras, eles ouvirão a nossa pregação, mas eles não vão nos glorificar, eles vão glorificar o Pai que está nos céus. Eles chegarão à fé através de nós. Então nós precisamos ser sal da terra, nós precisamos ser luz do mundo. Nós temos sido esse sal e essa luz. Eu no Rio de Janeiro, vocês aqui ou nas suas respectivas cidades, nós temos sido esse fermento na massa da sociedade. E aí pra gente, eu sei que eu falo isso 300 vezes, eu sou motivo de piada lá no Centro Dom Bosco, que as minhas aulas têm 3 horas, eu estou com 1h14, para o meu padrão Centro Dom Bosco eu estou muito breve aqui, mas eu vou encerrar agora é verdade. Eu só vou ler
essa ordem do Papa Leão XIII e vou rezar uma Ave Maria para a gente fechar, para Nossa Senhora nos dar a graça de tomarmos resoluções concretas a partir desse encontro maravilhoso de hoje. Vejam, aqui já é um outro documento do Papa Leão XIII, que é o Sapientiae Christianae, ou a sabedoria cristã, que é justamente sobre os deveres fundamentais dos cidadãos cristãos. Sapientiae Christianae, de 10 de janeiro de 1890, um ano antes da Rerum Novarum. Esse documento é fundamental também para nós. E vejam que o Papa Leão XIII vai falar aqui, tem tudo a ver com o encontro de hoje. Obrigação universal de professar e propagar o Evangelho. Vejam, obrigação universal de todos, minha e de vocês. A primeira aplicação desse dever é professar clara e constantemente a doutrina católica e propagá-la o mais que se puder. Com efeito, como já se disse muitas vezes e com muita verdade, o que mais prejudica a doutrina de Cristo é não ser conhecida. Ela só, bem compreendida, basta para triunfar do erro. Nem há aí alma simples e livre de preconceitos que a razão não mova a abraçá-la. Ora, a fé, ainda que como virtude, é um dom precioso da divina graça e bondade. Todavia, quanto ao objeto sobre que versa, não pode por via ordinária ser conhecida senão pela pregação. Como crerão naquele que não ouviram? E como ouvirão sem pregador? A fé é pelo ouvido, e o ouvido pela palavra de Cristo. Romanos 10, 14 e 17. Por conseguinte, sendo necessária a fé para a salvação, segue-se que é inteiramente indispensável a pregação da palavra de Cristo. É certo que esse encargo de pregar ou de ensinar pertence por direito divino aos doutores, isto é, aos bispos que o Espírito Santo constituiu para governar a Igreja de Deus, e de um modo especial ao Pontífice Romano, vigário de Cristo, preposto com poder supremo à Igreja Universal, como mestre de quanto se há de crer e praticar. Mas não pense ninguém que ficou por isso proibido aos particulares cooperar com alguma diligência nesse ministério, principalmente aos homens a quem Deus concede dotes de inteligência, juntos com o desejo de serem úteis ao próximo. Esses, em caso de necessidade, podem muito bem não já afetar a missão de doutores, mas comunicar aos outros o que eles mesmos aprenderam e serem, em certo modo, o eco dos mestres. Até mesmo essa cooperação dos particulares pareceu aos padres do Concílio Vaticano I tão oportuna e frutuosa que não hesitaram em reclamá-la nos termos seguintes: a todos os fiéis cristãos, principalmente aqueles que têm superioridade e obrigação de ensino, suplicamos pelas entranhas de Jesus Cristo e em virtude da autoridade deste mesmo Senhor e Salvador nosso, lhes ordenamos que apliquem todo o seu zelo e trabalho em desviar esses erros e eliminá-los da luta da Igreja e difundir a luz puríssima da nossa fé. Por fim, lembrem-se todos que podem e devem disseminar a fé católica com a autoridade do exemplo e pregá-la com uma profissão constante. Desse modo, nos deveres que nos ligam com Deus e com a Igreja está em primeiro lugar o zelo com que cada qual deve trabalhar, segundo as suas forças, em propagar a doutrina cristã e refutar os erros. Olha que maravilha! A Shirley falou aqui de uma série de erros, porque não é só anunciar o Evangelho. Nós precisamos combater os erros da cultura da morte, das falsas religiões, a ideologia de gênero, o socialismo, o liberalismo, todos esses erros que nos rodeiam, nós precisamos combatê-los, porque Deus nos deu a graça de perceber que há erros ali. Há doutrinas demoníacas que levam as pessoas para o inferno. E Deus também nos deu a graça de sermos católicos. Como é que eu posso olhar para uma pessoa que não tem fé e não me sentir impelido a levar a fé para ela?
eu tenho um tesouro que essa pessoa não tem. Como é que eu vou ficar indiferente? É como se fosse uma pessoa passando fome, e eu tenho aqui uma barra de cereal. Agora eu entendi por que essa barra de cereal me foi oferecida antes da aula. Eu tenho uma barra de cereal, aquela pessoa está passando fome, e eu não darei essa barra. Nós temos um tesouro muito mais inestimável, que é a fé católica, e a maioria das pessoas hoje não crê na fé católica. Como é que eu seria indiferente? Às vezes essas pessoas estão nas nossas famílias, nos nossos trabalhos, nas nossas amizades de infância, de adolescência. Como eu não serei caridoso, como eu não amarei essas pessoas? Então saiamos daqui com esse compromisso de sermos fiéis católicos, zelosos pela glória de Deus e da sua igreja, pela salvação das nossas almas e das almas de todas as pessoas. Viva Cristo Rei! Viva! Salve Maria Santíssima! Viva São Sebastião! Viva São João Bosco! Viva São Luís e Santa Zélia Martã! Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, e por todos os séculos dos séculos. Amém. Nossa Senhora Auxiliadora, rogai por nós. São José, rogai por nós. São Sebastião, rogai por nós. São João Bosco, Santos Luís e Zélia Martã, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.